Bom dia a todos os nossos irmãos, aproveitando o tempo que nos cabe para transmitir aqui sobre a escola dominical, nesse próximo domingo. A escola dominical está tratando sobre o tema a justiça. Eu vou trazer aqui um pouco sobre o tópico, falando sobre Ezequiel, um dos exilados da grande deportação, aí é uma das deportações mais importantes da Bíblia. Podemos observar um povo que ficou 70 anos no exílio da Babilônia, sem poder voltar para casa, e aonde a Bíblia vai relatar em vários livros, que quando nós leitores, você que quer aprender a Bíblia, Ezequiel 37, ele traz um relato daquilo que está acontecendo dentro do fato concernente também ao exílio da Babilônia. Um povo que ficou no exílio devido à sua zombaria, à sua idolatria, os seus maus governos. Pelo mesmo reinado de Zedequias, observamos, irmãos, o que está acontecendo, uma catástrofe, no meio de jovens que vão morrer no caminho, e aonde Deus vai permitir que este povo fique numa escravidão, fique numa debilidade, aonde sem a liberdade de voltar para os seus lares nem para suas casas. Mas a palavra do Senhor se cumpriu de literal, quando Jeremias 29 vai dizer que Deus ia visitar o povo em 70 anos. 70 anos Deus estava visitando Israel para libertar esse povo dessa escravidão, para libertar esse povo do exílio. Eu gosto muito desse texto, porque, irmãos, a Bíblia em Daniel também, Daniel é um dos deportados, os deportados também da Babilônia, um dos exilados, Daniel capítulo 9, 605 a.C. também, Ezequiel capítulo 37 também, um dos exilados, Jeremias também. A palavra do Senhor ressalta muito bem aqui a restauração de Israel, Ezequiel 37. Ezequiel 37, o que está acontecendo? Ezequiel está descrevendo a sua visão, a visão que Deus deu sobre Israel. E veio a minha mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito. Um tema propício para esta restauração. A palavra do Senhor dizendo, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. A palavra do Senhor dizendo assim, e ajuntam um ao outro para que se unam e se tornem um só a tua mão. A palavra do Senhor diz de uma restauração física e de uma restauração espiritual. Uma restauração anatômica, possamos dizer, a anatomia, o corpo humano. Junto também com a tricotomia, dentro da teologia. A anatomia é a área que estuda os tecidos, músculos, ossos. Tudo isso daqui está acontecendo no primeiro fato da visão. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? E porém nervos, a área da anatomia, nervos, carne, corpo, tecidos, nervos, sangue. Ainda não tinha sangue em si, o ser humano, porque senão já teria vida. Então, a vida vai surgir através do espírito. A vitalidade vai surgir dentro das veias sanguíneas, quando Deus fala para Ezequiel profetizar. Diz assim, ó, profetiza ao Espírito. Eu presto muita atenção, obreiros, leitores, ouvintes. Que Espírito está em letra minúscula, pneumatologia. A pneumatologia é a doutrina do Espírito, pneuma, ar, oxigênio no pulmão. A vida dentro dos pulmões, a vida no sistema cardiovascular. A vida que é o Espírito. O fôlego, o ar, o vento. Profetiza ao filho do homem, diz espírito. Vem arzinho, vem vento, vem fôlego. Os 4 pontos cardeais da longitude e latitude. Por isso que fala 4 ventos. A Bíblia inicia-se 90, oriente, onde nasce o sol. Norte, sul, oeste. São 4 pontos da atmosfera nos 360 graus. Então a Bíblia ela tem essa parábola também, meus irmãos. 4 ventos, mas também a realidade daquilo que vai ser feito nas mansões celestiais.
ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Deus abençoe a vida do pastor Fabiano, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Jefferson. Todos os pastores aqui, irmãos, da região aqui do Viracopos, Campinas. Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Estou procurando a cada dia melhorar a mensagem. Confesso para os irmãos, quem sabe eu não vou mais ter tempo para pregar a palavra de Deus. Se eu começar a trabalhar já, eu já não vou ter mais tempo para estar ministrando. Mas Deus ele vai preparar um dia para nós aqui em nome de Jesus. A palavra do Senhor está falando assim, meus irmãos. A palavra do Senhor na escola dominical, é por isso que eu coloquei aí no meu Facebook Prof. EBD. Porque eu fui professor de escola dominical e eu gosto de estudar a palavra de Deus. Uma coisa que eu busco sempre fazer é estudar a palavra de Deus. Então a escola dominical está falando da restauração de Israel. A restauração de Israel. E falar de restauração, essa parte aqui de Ezequiel 37 é o texto da escola dominical. Ezequiel 37 também, esse texto aqui é muito importante na Bíblia, que também vai falar sobre a situação do plano de Deus em livrar, ou seja, trazer o povo do exílio, trazer o povo do exílio da Babilônia, o povo que ficou cativo, o povo que ficou 70 anos. Aqui seria Deus livrando e colocando vida também, restauração no povo de Israel. Observando bem que até que o contexto indica Esdras capítulo 1, a primeira leva 50 mil pessoas, e a segunda leva também, a respeito da palavra de Deus, o próprio Esdras escriba. Então a palavra do Senhor fala: terra de Israel, a visão dos ossos. Essa restauração teve início ao tempo de Ciro, pastor, ungido de Deus, mas só terá pleno cumprimento quando Deus congregar os israelitas na sua terra. Isso só vai acontecer de fato, né, meus queridos? Eu sei que os irmãos todos conhecem muito bem Neemias. Neemias, um homem de Deus, um profeta de Deus. Isso vai se concluir, irmãos. A palavra do Senhor vai se concluir em Neemias, capítulo 1, e logo na sequência, Neemias ele vai ser afrontado por Sanbalat e Tobias. E ainda o próprio Tobias vai dizer: uma raposa que seria capaz de destruir esse muro. Porque, irmãos, tem muita gente que vai querer destruir aquilo que nós temos. Vão querer acabar com o nosso ministério, vão querer acabar com aquilo que estamos trabalhando. Mas a palavra do Senhor fala que Neemias, iniciando o livro de Neemias, ele está orando, está clamando ao Senhor. Então, a Bíblia está falando assim: muitos judeus creram em Jesus Cristo e aceitarão como Messias. Isso é o futuro. O futuro daquilo que o próprio Daniel estava dizendo. Daniel estava dizendo que Jesus, está vindo Jesus Cristo, o Messias também. Isaías, um profeta messiânico, também diz sobre o futuro da terra. A palavra do Senhor fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isaías capítulo 53. Mas o fato concernente aqui, que eu quero trazer alguns pontos, e eu vou ser mais objetivo nessa mensagem. Ezequiel 37, Ezequiel está vendo tudo isso, esse texto aqui, muitas das vezes pregamos esse texto. O Senhor está mostrando um cemitério para Israel, de Israel, um povo que estava morto praticamente. Podemos falar que a Segunda Guerra Mundial, onde morreu 6 milhões de mortos por Hitler, se cumpriu esse texto. Uma parábola no contexto real e literal. Morreram muitos morreram. 70 depois de Cristo. Claro que também os apóstolos morreram, e os 17 mártires também morreram pela palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor está falando o que está acontecendo dentro da estrutura física de Israel. Primeira coisa que vai acontecer, Ezequiel está num vale. O vale é o lugar que nós descemos, não subimos. O que significa vale? Não é uma montanha, é o lugar que nós temos que descer. É necessário descer
Agora, viu, pastor Fabiano, creio que Deus é com nós. Por que Deus falou para Jeremias descer? E por que Deus tem que mostrar a visão para Ezequiel no vale? Porque não é para subir, é para descer. É para ser humilde. Porque observamos um mundo, irmãos. Observamos tantos ministros, tanto estudo. Mas não é para subir na gramática. É para subir com o Espírito. Porque não adianta nós pregarmos, irmãos, aqui, transmitimos uma mensagem que só vai falar fisicamente para a igreja, não vai entrar no ato espiritual, a presença de Deus. Eu tenho muitas experiências com Deus. Quantas das vezes passamos por injúrias, humilhações, às vezes entre parentes as pessoas nos julgam. Somos falhos, somos errôneos, pecadores. O Senhor está aqui mostrando para Ezequiel o vale. O vale é um lugar que nós descemos e é difícil para subir. É difícil para nós subir para o céu. É difícil nós seguirmos para a salvação. Então a palavra do Senhor está falando, vale que estavam sequíssimos. O vale que estavam sequíssimos. Ossos eram muito numerosos sobre a face do vale. E ele me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Aqui podemos trazer uma identidade do arrebatamento. Porque quando aconteceu o arrebatamento, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então me disse, profetiza sobre os ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos não têm ouvido. Mas é uma coisa tão importante, irmão, que Deus está falando para Ezequiel, que ele tem que falar, ossos, ouve a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Jeová, esses ossos, eis que farei entrar em vós espírito, ar, vida, oxigênio, e vivereis. Primeiro Deus ele tem que dar vida a ossos. Deus ele tem que dar vida à estrutura física, que eu posso dizer que era um cemitério. Ossos sequíssimos. Israel estava precisando ser restaurado. O que está acontecendo em 2 Crônicas, eu vou trazer só esta palavra, para nós entendermos o que aconteceu com o povo aí na deportação, porque eu acho que a área mais importante desse conteúdo, a libertação do povo dos 70 anos do exílio da Babilônia. 2 Crônicas 36, Zedequias reina. A palavra do Senhor está falando assim, Zedequias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias. Jeremias, um profeta de Deus, que eu disse que a palavra do Senhor falou, Jeremias desce, e Jeremias está descendo. Jeremias capítulo 18 é a identidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Jeremias é a identidade, irmãos, daquilo que o Senhor disse para ele. Jeremias falava que não sabia falar mesmo. Nós, irmãos estudados, pastores, nós temos que aprender a ser assim com Deus. E com toda a humildade, irmãos, eu falo para os irmãos, não adianta falar que nós sabemos tudo, não. Jeremias falou assim, eu não sei falar, Deus, eu sou uma criança. Eu quero dizer para os doutores formados, você que tem uma gramática bonita, eu quero dizer, você não sabe. Não adianta falar que nós sabemos para ficar melhor que o outro, para pregar melhor que o outro, para chegar em cima do púlpito e eu falar assim, eu sou melhor que o pregador ali. Eu sou melhor do que o Laudemir. Eu sou melhor do que o que tem bacharel. Eu posso ter bacharel e ser melhor do que o outro que também tem bacharel, teologia. Quando Jeremias falou que não sabia falar, irmãos, foi um dos principais profetas que falou sobre o exílio da Babilônia.
Jeremias 29 fala que assim, ó, esse povo vai ficar 70 anos até Deus visitar eles. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou o seu coração que não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes, sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais transgressões, segundo todas as abominações. Contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando. Porque se compadeceu do seu povo, da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus. Esta é a parte importante. Quando a sociedade, irmãos, Israel, quando o povo começou a levantar contra as palavras dos profetas de Deus, zombaram, o que dizer aqui? Zombaram dos profetas, dos mensageiros. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo que não houve mais remédio. Nenhum remédio houve. Porque fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada. Jovens morreram no caminho. A Bíblia aqui não fala a quantidade dos que morreram. Mas bem verdade que Israel estava já vivendo um cemitério, um vale de ossos secos. É o que estava acontecendo aqui, era o vale. A decadência espiritual, a idolatria, o povo disperso do caminho do céu. E alguém pergunta, eu vou dizer para os irmãos, alguém pergunta, Claudemir, isso aqui é lá no Antigo Testamento, agora vamos lá para o Novo, irmãos. O Novo vai ser pior ainda, vai ser o fogo eterno. Quando Deus ele decretar, irmãos, a volta de Jesus, vai se iniciar o exílio também da Babilônia, a grande Babilônia. Aí vai se iniciar 7 anos de grande tribulação. É mais uma coisa dizer, o exílio da grande Babilônia. A terra vai sentir a justiça de Deus. A Bíblia está terminando em Babilônia. Estamos na segunda festa judaica hoje, Pentecoste. A última festa acontece, o tabernáculo, a Nova Jerusalém. Então aconteceu a primeira Páscoa. A primeira Páscoa também, o sacrifício, que era feito até por animais. Mas a segunda Páscoa, Jesus Cristo no Calvário, morrendo e padecendo por amor desta humanidade. A Pentecoste, uma festa muito bonita lá em Levítico. Agora o que está acontecendo no futuro do Novo Testamento, olha lá, Pentecoste, 50 dias, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Levítico 22, 15. Agora lá no futuro, o que é o Pentecoste? Jesus Cristo ele já morre, primeira Páscoa, primeira festa judaica, segunda festa, Pentecoste, 50 dias, 120 pessoas estavam reunidas e veio o poder de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, a presença de Deus, que também se cumpriu, de fato, a restauração do povo, através de Jesus Cristo, através da palavra de Deus que nos visitou nesse tempo difícil, nesse tempo que ainda Jesus Cristo não morreu no Calvário por amor de nós. Olha o que está acontecendo aqui. Deus permitiu o povo ficar 70 anos. Se cumpriu a palavra pela boca de Jeremias. A palavra do Senhor dizendo, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Meus irmãos, aí quando eu observo Daniel, 605 a.C., Daniel capítulo 9 está falando que Deus está restaurando Israel, está edificando Israel. Eita glória. Daniel capítulo 9, eu vou observar um profeta, um homem de Deus, de oração, que não se perturbou
que se jogasse ele na cova, o importante é que ele estava orando. Daniel capítulo 9, eu estou vendo Daniel em 70 semanas de oração. 70 semanas de oração, Daniel está dizendo, 9, e versículo 25. Até o Messias, Jesus Cristo morre no Calvário. 7 semanas, 62 semanas. Está acontecendo a restauração de Israel aqui, meus queridos. As ruas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe, entende desde a saída, o povo está saindo, Esdras capítulo 1. Ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém está começando a ser restaurada. Estou vendo 50 mil pessoas na primeira leva. Estou vendo Deus usando a boca de Ageu. Eita glória. Está vindo o Zorobabel. Ah, sério que nasce. Na linhagem de Sealtiel, irmãos. Ageu capítulo 1, Deus está colocando o Zorobabel. Zacarias capítulo 4, Deus está falando de 2 oliveiras. E está falando do primeiro que está vindo na liderança, Zorobabel. As duas principais lideranças, Zorobabel e Josué. Deus usando a boca de Daniel, cumprindo de fato a profecia que vai para se cumprir o fim. Daniel 9 é o resumo que muitas das vezes alguns teólogos, até pessoas já bateram de frente comigo. Olha lá, Ademir, Daniel não é o resumo da Bíblia, não. Não é o quê, meus? A palavra, a primeira parte dos 3 versículos, estava estudando, irmãos, com toda a humildade na apostila, porque é difícil estudar essa parte. Dá uma fritada no nosso cérebro. Falar sobre a Babilônia. Mas a Babilônia não é importante para nós, irmãos. Que muitas das vezes os pregadores ficam igual nós, estamos tão presos por uma coisa que não é a nossa casa, meus queridos. A nossa casa tem 12 portas. A nossa casa tem a glória de Deus. A nossa casa tem 12 nomes escritos nela. É a nossa casa. Não é Jerusalém a nossa casa. Jerusalém lá em Israel. A nossa casa é a nova Jerusalém. Se é a nova, meus irmãos, não é a velha Jerusalém. Então a Bíblia fala aqui, ó, que Deus ele permitiu o povo voltar para Jerusalém. O povo que está há 70 anos está voltando para casa. Se cumpriu a oração de Jeremias, quando os muros foram destruídos, Jeremias colocou a dividir os soldados para trabalhar na defesa, cuidar, né, a segurança, e os que trabalharam na mão de obra dos muros. Os muros de Jerusalém. Neemias capítulo 1, na sequência, até 52 dias de muro construído. Vai se cumprir aqui, ó. Sabe, entende desde a saída. 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e mais 62 semanas, pelo estudo que eu estava fazendo, 49 anos, Israel está restaurado. Segundo ponto, 434 anos, o equivalente a 62 semanas. Será tirado o Messias, somando toda a soma, porque a Bíblia aqui, ó, ela fala 62 semanas, um total de 69 semanas, 483 anos. Está falando de uma forma mais detalhada do que está acontecendo no fato do texto. Observando bem que a primeira leva acontece 538 a.C. A palavra do Senhor também, pelo estudo, a data inicial seja 457 a.C., ano em que Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Então a primeira leva 538, 457, aqui a Bíblia varia, irmãos. Nós vamos em Esdras, o estudante ele está colocando dentro do texto. Eu pude estudar aqui a minha Bíblia, que é de estudo também. Esdras.
depois de 2 Crônicas, são 3 levas, 538, 457, 444, o próprio Neemias restaurando os muros aí de Jerusalém. Então, quando eu observo Neemias orando, muitas das vezes as pessoas falam o que é mais importante na Bíblia, meus queridos 66 livros. Eu começo a observar, irmãos, que a pregação é muito importante. Mas muitas das vezes muitos ficam presos numa letra e a letra mata. Mas o que está faltando realmente nas nossas igrejas? Irmãos, observamos uma igreja hoje, você chega em cultos, pessoas já não conseguem ter uma sensibilidade espiritual. Mas o que está faltando dentro da igreja, irmãos? Temos a Bíblia, temos matérias bonitas, temos pregadores bons. Estamos que colocar a igreja mais na oração. Porque quando nós oramos, nós estamos buscando a presença para a nossa vida. Por isso que Deus fala a restauração de Israel. Mas qual que é a restauração do povo hoje? Um povo que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não falam nem mistério mais. Parece que nós não estamos indo para Pentecoste, parece que estamos numa era mosaica, onde você tem que trazer um animal na porta do templo. Hoje é só trazer a oferta, então, e já fiz a minha parte na igreja. É só trazer o dízimo. Não precisa adorar a Deus, não precisa dar glória, não precisa buscar Deus mais. Então é assim que está vivendo a igreja hoje, irmãos. Eu falo com toda sinceridade. A rebeldia espiritual. Mas como que nós poderemos ter a salvação sem ter a presença de Deus? É o que eu disse ontem na igreja. Sem a presença de Deus não há arrebatamento. Não há. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser criança, adolescente, pode ser velho, novo. Se nós não tivermos a presença de Deus na alma, não haverá o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala de 5 prudentes e 5 loucas. Quem tem, quem não tem. Então, Ezequiel 37 é na escola dominical. Eu poderia pregar só Ezequiel 37, mas nós temos que entrar no conteúdo. É pesaroso pegar a palavra de Deus. Ezequiel vai profetizar sobre aquela anatomia que está de pé. A igreja hoje, irmãos, estamos sentados, temos ossos, temos tendão, temos vida, mas se não tiver essa vida que vem de Deus, e eu vou fechar essa palavra, viu, pastor Fabiano? Deus é com nós. Nós temos carne, nós temos corpo, nós temos pulmão, nós temos boca, nós temos ouvido, temos ossos. Jesus Cristo está chegando em Israel. Vamos lá em Jesus. 434 anos depois, mais ou menos, vamos lá, em João. Jesus Cristo chegando aqui, daqui a pouco ele morre no Calvário por amor de nós. João capítulo 4, Jesus Cristo está chegando em Israel, uma terra de idolatria. E o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus, vai dizer. João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis. O que Israel estava adorando, meus queridos? O que nós estamos adorando hoje? Às vezes temos que perguntar para a igreja o que você veio adorar hoje. Porque muitas das vezes nós estamos com a cabeça, irmãos, lá fora. Estamos preocupados porque é o pregador, é porque é congresso, é porque é festividade. Ah, porque eu me preparei só para chegar na festividade dos jovens. É porque eu me preparei só para chegar na festividade dos adolescentes. Mas nós temos que estar preparados todo dia, porque se acontecer o arrebatamento hoje, nós estamos preparados. Então a Bíblia diz assim, ó. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito. Espírito, letra minúscula, mais uma vez aparece aqui. Nós temos que entender que existe o espírito, letra maiúscula, e o espírito, letra minúscula. Os dois são os mesmos. O espírito é a vida que vem de Deus. Eu estava estudando. Pneumatologia significa espírito, doutrina do espírito. O Pai aqui é Deus, então os dois estão aqui, espírito e em espírito. Pai, adorar a Deus em espírito. Se eu falar Pai é Deus, é a mesma coisa. O significado está aqui embaixo, Deus é espírito. Se Deus é espírito, eu posso dizer esse texto. Ó, porque o espírito em espírito. O Deus em espírito. Mas nós adoramos o Pai, ou seja, adoramos Deus. Adoramos o Espírito, letra maiúscula, e damos todo o nosso oxigênio. Ou seja, Deus está falando, adore com todo o ar que você tem. Adore a Deus com todo o pulmão que nós temos. Então, adorar a Deus com o pulmão, adorar a Deus com toda a minha voz. Porque alguém fala que nós não pode orar alto, meus irmãos. Que alguém fala que não pode orar em mistério. Isso é o demônio dentro da igreja. Isso é o demônio querendo atrapalhar com a igreja. Tem que expulsar. Que alguém fala que gritaria, falar em mistério, vai se converter, irmãos. Eu fico bravo, meus queridos. Eu fico nervoso quando eu vejo um certo tipo de crente que acha que nós está gritando no mistério. É gente usando demônios. Que não tem estrutura espiritual, que não sabe o que é Deus, que está dentro da igreja, que está pior do que um incrédulo. Está pior do que Tomé. Está vendo Deus e acha que não é Deus. O pastor está assim. Aí você anda no mistério, no culto, uns obreiros que não tem estrutura, fala que você não está bem da cabeça. E nós temos que ser ungido de Deus para apontar o dedo na cara do inferno e falar, Jesus venceu você, morte. Então, eu estou cada dia melhorando. Para quem não sabe, irmãos, nós não chegamos aqui ao obreiro do dia para a noite. Quando eu comecei meu ministério, eu vou falar um pouco de mim. Eu estava aqui em Campinas, irmãos, no centro, quase no centro. Eu chegava sexta-feira, eu ia para os montes, chegava 3, 2 horas da manhã. Ia para as vigílias, não era nem cooperador, irmão, não sabia nem o que era uma Bíblia. As pessoas olham para nós, você só quer pregar, você só pede oportunidade. Mas Deus, ele coloca o cargo para aquele que merece. Porque muitos obreiros falam assim, eu estou na porta da igreja. Eu peço perdão para os irmãos. Eu só fico aqui na porta da igreja, nunca me chamaram para o presbitério. Nunca me chamaram para evangelista. É porque nós não estamos do modo que Deus colocou nós ainda. Ou seja, é Deus que coloca, irmãos, nós na posição. Quantas das vezes eu pergunto para Deus, por que eu não prego no congresso, Jesus? Por que eu não vou nas festividades? É difícil, irmãos. É difícil. É difícil. Eu tenho 4 anos de ministério. Sabe? Não me viram. Mas um dia eu vou pregar. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Passamos por um mundo de Covid. Passamos por um cemitério. Passamos igual o salmista. O salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor de Israel era Ciro. O pastor que libertou o povo era chamado pastor Ciro. Mas acima do pastor Ciro tem um pastor com nós hoje. O pastor é Jesus Cristo. Esse é o bom pastor. Aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Aquele que não negou o seu próprio filho por amor de nós. Nosso Deus. Então eu falo para os irmãos, não adianta você chegar aqui e pregar bonito porque você é o top, porque você é a nota 10, porque você é a nota 7, a nota 1. Deus não está preocupado com a nota de teólogo, irmãos. Se você tem nota boa de faculdade teológica, não.
O que é importante é ter a presença de Deus, porque se não tiver a presença de Deus é analfabeto, irmãos. Lá no céu não tem nem escrito, não está. Se não está escrito, nem letra tem, irmãos. Não adianta nós chegarmos num culto, trazer uma palavra bonita para a igreja e viver no mesmo cemitério. Traz um caixão. Igual eu falo, é melhor trazer um caixão. Porque quando nós pregamos, temos que ativar a presença de Deus para a igreja. A escola dominical está falando de restauração espiritual. Por que, irmãos, a igreja está mudando? Por que o povo está mais para sentar numa cadeira, ficar todo mundo quieto? E parece que nós estamos no cemitério. Estamos no cinema, só vim assistir. É igual eu disse, assistir é uma coisa, adorar é outra. A pessoa, quando ela vem adorar, ela tem sensibilidade. Eu não estou falando que tem que dar glória direto no culto. Nós temos que levar a presença de Deus conosco. Então, é só isso que eu queria dizer de Bíblia aqui. Eu peço perdão para a igreja se eu fui falho com alguém, ou me interpretaram mal, me julgaram. Alguns problemas sempre nós vamos levar porque oramos. Nós somos injuriados mesmo. A Bíblia diz: sereis injuriados. Só de orar, irmãos. Tipo você que ora alto aí na sua casa, você que tem um som igual o meu, com um fundo musical, tem gente que vai te odiar. Tem gente que não vai gostar do que você faz. Mas a palavra do Senhor fala que é assim mesmo. Viu, meus queridos? Aqueles que levantarem contra nós, a palavra do Senhor fala, pelejarão contra nós, mas não prevalecerão contra nós. A palavra do Senhor, fechando o livro de Ezequiel, diz assim: e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. O que eu posso dizer dessa palavra em 28? Eu vou dizer da Nova Jerusalém, um reino eterno, um reino incorruptível. Israel foi um reino corruptível. Deus permitiu quebrar tudo. Mas esse Israel, essa Nova Jerusalém, ela é incorruptível. Alguém possa dizer, onde está a Arca do Concerto, leitores bíblicos da Palavra de Deus? Onde está a Arca do Concerto? Ninguém achou a Arca, irmãos. De Kiriat Jearim até a casa de Davi. O mistério profundo desta Arca em Apocalipse capítulo 11, que ela vai descer do céu. No tabernáculo de Deus. Mas alguém pode dizer, a mesma Arca, Deus tem a capacidade de ter feito outra Arca. Porque nós não adoramos anjo, tem anjo lá. E não é qualquer ouro. A glória não é para mim, Laudemir, que prego. A glória não é para mim, teólogo. A glória não é para mim, entre parênteses. A glória é de Deus. Muitas das vezes tem alguns tipos de obreiro ou pastores que acham que a glória é deles. Ah, porque eu jejuo toda semana na igreja. Se você não perdoar o teu próximo, tocou a trombeta hoje, irmãos, é perigoso ficar. Eu estou vendo, irmãos, eu não vim aqui para debater, eu vim falar a verdade. Temos que corrigir, a Bíblia é poderosa, eu agradeço a Deus. Eu espero pregar no congresso de jovens, congresso de irmãs. Eu não sou pidão não, meus queridos. Eu só estou pedindo oportunidade hoje para pregar, porque eu pago o preço e eu nunca sou visto em banners. Eu peço perdão para a igreja. Lembra de mim, né? Lembra de mim. Daqui a pouco eu não sei se eu vou ter mais tempo para pregar. Quem sabe surgir um domingo, porque a minha agenda agora vai ser trabalhar, se Deus quiser. Eu não vou ter mais tempo para outras coisas. Eu agradeço a Deus porque Deus está abrindo uma porta de emprego para mim.
Muitas das vezes nós enfrentamos humilhações, irmãos. E eu falo para os irmãos, você pode estar onde você quiser. Você pode estar trabalhando num serviço pesado, você pode estar trabalhando sozinho. E eu sempre digo até para o meu pai, minha mãe, que eu converso em casa com eles aqui sobre isso, Deus é gerente. Mas Deus é gerente, irmãos, Deus é. Deus, ele vê tudo. Se você pensa que Deus não está vendo o que você está falando, se Deus não está vendo, pensa o que você está pensando dos outros, que a gente só pensa besteira. A palavra de Deus diz que Deus sonda todas as coisas. A palavra diz, sonda-me, ó Deus, e conhece meus pensamentos. Vivemos uma igreja hoje decaída, irmãos, mas é momento de uma coisa. Vamos tirar o orgulho do nosso meio. Vamos tirar a pedra, como disse Ezequiel. Vamos, irmãos, nascer de novo, como disse o Senhor Jeremias, um homem doutor. Vai nascer de novo. Porque tem certo tipo de obrar, porque eu tenho 30 anos que eu sou dizimista, mas não aprendeu a ser adorador. Fez curso, fez teologia, fez cursinho. Cadê, irmãos? Não aprendeu, não, glória na igreja, para mim tem que se converter. A palavra converter é mudar de vida, de comportamento, de decisão, de sentimento. Carol, você xingou todo mundo? Então a Bíblia, irmãos, ela está terminando aqui 39 livros, falando para nós tudo se converter. Malaquias capítulo 4 fala assim, ó, converterá o coração dos pais aos filhos. Está falando para todo mundo de nós, todos nós se converter, meus queridos. Todos nós. Depois da reconstrução dos muros, observando bem que aqui é depois de Neemias. Observando lá Neemias. Zacarias vai falar das 7 lâmpadas. Ageu vai falar de Zorobabel. Sofonias vai trazer também alguns mistérios, algumas ameaças em Jerusalém. A idolatria aqui também, ó. Eu estou chegando aqui, irmão. Abacuque vai falar catástrofe dentro de Judá, a fome. E o Senhor vai usar a boca de Abacuque dizendo, aviva, Senhor, a tua obra. Naum vai falar dos pecados. Deus não tem um inocente por culpado. Livro de Miqueias vai falar dos falsos profetas. A rebelião também de Judá. A palavra de Joel vai falar sobre os jovens que profetizarão nos últimos dias. Estava aí falando de Neemias, cumpriu a palavra de Deus na boca de Neemias, logo na sequência final. Converterá. Então, meus queridos, o que mata a igreja é o orgulho. Por isso que eu falo, irmãos, o orgulho espiritual. Quando nós achamos que não devemos adorar e temos que adorar. Quando nós achamos que somos o paletó, e paletó não vai entrar no reino dos céus. A minha letra bonita não salva a minha vida. Salomão tinha uma letra bonita, irmãos. Por que Deus quebrou tudo? Não foi por causa só da zombaria, não, meus queridos. Foi por causa dos pecados de Salomão, porque nós só gostamos de falar o lado bom dos profetas. Cara, que o Senhor é homem de Deus. Mas Salomão também foi orgulhoso, irmãos. Porque ainda a palavra do Senhor ainda diz que ele desobedeceu um pouco o Senhor Salomão, sim, irmãos, pecando com 1000 mulheres. Gideão foi um homem de Deus, também levantou o éfode, pecou também. Davi foi homem de Deus, também pecou. Saul também, irmãos, era homem de Deus, foi escolhido, quem sabe, era homem de Deus. Mas o orgulho, a desobediência entrou no coração do homem, e Deus falou assim, eu estou escolhendo Davi. Toma cuidado, obreiro de pó de igreja. Toma cuidado, pastores, com seus orgulhos. Deus abençoe a humildade aqui do pastor Fabiano. Temos visto isso, irmãos, dentro da igreja. Muita gente querendo se achar. Deus está achando o nosso joelho, meus queridos.
Jeremias, quando o Senhor fala desse não varia, Jeremias, é porque Deus está vendo a forma que ele vai quebrar o orgulho, a arrogância, a soberba de um povo que está muito idólatra, que nós estamos adorando. Chegamos a um culto, parece que é só o microfone da igreja. Achamos que orar não vale mais. Ligamos a nossa guitarra, pegamos as baquetas da bateria, achamos que já começou o ensaio na igreja e a hora da oração está uma barulheira. Cadê o respeito, irmãos? Hoje eu não sou pastor, sabe, irmão Fabiano? Porque eu não sou casado. Era para me estar no presbitério, irmãos. Eu falo demais. Depois de 4 anos, depois o ano inteiro, irmãos, e depois aquilo que o Senhor já entregou para a profecia para mim. Eu estou aqui, meus irmãos. O que as pessoas quiserem falar que nós somos, nós somos. Mas o dia que Deus falar que nós somos, quem é que vai falar que nós não é? E Deus falar se é membro, você é membro. E Deus falar se é diácono, você está de diácono. Se Deus falar você não é pastor, eu tomei à frente. É a Bíblia, né? Mas Deus, ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Então eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu estou procurando a cada dia melhorar, irmãos, naquilo que precisa ser pregado. Humilhações nós enfrentamos. Só isso. A escola dominical está falando de restauração. Concluindo o texto, restauração espiritual, restauração física. Eu não posso andar como o mundo anda. Eu não posso falar o que o mundo fala. A restauração espiritual é número 1. Quando Deus falou nascer da água e do Espírito. 2, restauração carnal. Eu não posso me vestir como o mundo se veste. Então a eclesiologia, a doutrina da igreja, ela vai entrar aqui. Obedecer o que diz, de Atos dos Apóstolos até Judas. E a Bíblia em Judas fala assim, sensuais, não tem o Espírito. A palavra do Senhor fala em 2 Timóteo capítulo 3, orgulho, soberbo, traidores. Não podemos fugir do texto. Porque eu não gosto de falar pesado com a igreja. E Deus vai pegar pesado com nós tudo. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu oro para cada um de nós, irmãos. Eu estou aprendendo a pregar ainda. E ainda se eu fosse formado na teologia, que eu não sou formado em teologia, eu ia dizer a mesma coisa. Tem que ser igual a Jeremias, capítulo 1, até morrermos. Porque o dia que a pessoa não quiser ser menino para Deus ensinar, nós estamos adultos e não queremos nem aprender mais o que Deus manda. Eu falei isso de uma forma literal diante de Deus. Irmãos. É claro que nós somos maduros na vida que vivemos. Sabemos que existe o lado do ruim e o lado do mal. Mas para ser usado por Deus tem que ser menino. Por isso que o Senhor diz, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. É aquele que não ser como criança. Porque Deus ensina, Deus é o Pai. E Deus está ensinando os filhos dele o caminho. Vamos parar de ser grandão, porque eu tenho uma faculdade. Para mandar a série. Se não tiver o Espírito, eu vou falar para os irmãos, você pode até me xingar. É miserável. Fala, Ademir, que pesada é a palavra que Deus fala para a Odisseia. Eu vomitar-te-ei da minha boca, você que é morno, quente, que não sabe dar um glória no culto. Você é azedo, você é vômito. Mas aquele que tem a presença de Deus, irmãos, ele anda com perfume, ele anda perfumado, pastores. Só isso que eu queria dizer. Nós é perfumado, irmãos. Crente que ora anda perfumado. Eita glória. Por que Deus fala que a nossa oração é um perfume? Por isso que eu falo para os irmãos, quanto mais orar, mais perfume você tem diante de Deus. Tá aqui, irmãos. Só para falar de perfume. Olha que perfume bonito que Deus gosta, ó. Apocalipse capítulo 8, você pode até rir de mim aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou incensário. Incensário, irmão, não é uma fumacinha de fogueira.
É aquilo que Deus criou no altar dele, que tem a minha composição e a sua. A oração dos santos. Vale a pena orarmos. Os irmãos, aí eu peço para os pastores, em nome de Jesus, dá uma estudadinha aí em Apocalipse 8. Eu poderia colocar esse texto aqui como texto prático da igreja. Aqui vai ser a abertura do 7º selo. Mas antes de abrir o 7º selo, Deus está falando oração de novo aqui, ó. Apocalipse 5 e versículo 8. Está falando que a minha oração é perfume, cheia de incenso, perfume. Então nós temos perfume diante de Deus. A nossa oração é o perfume. Então por isso que, irmãos, não se preocupe com a pregação que você tem, não. Não se preocupe se você canta mal, canta bonito, ou tá fora dos top, tá fora dos banners. Porque tem muita gente se achando nessas internet, irmãos. Deus está procurando um crente que ora de verdade, que perdoa o próximo. Por isso que eu estou vendo, irmãos, eu tenho 34 anos de evangelho, que eu estou vendo a soberba entrar no meio do povo de Deus. O povo está andando muito bonito dentro da igreja, parece que daqui a pouco não pode falar nem glória mais. Vamos se converter, irmãos. Ou nós serve Deus, como diz ali, uma das testemunhas, está lá em cima assistindo eu. Ou nós serve Baal, ou nós serve Deus. Ou nós chegamos na igreja para adorar a Deus de verdade e ter respeito na oração, irmãos, ou nós sai fora. Deus abençoe. Eu estou só dizendo isso, meus queridos. A nossa oração era a mais importante desta palavra. Eu poderia querer ter alguém que possa ler a Bíblia mais de 100 vezes. Você pode ler. Se não orou, irmãos, eu não sei nem onde que está salva mais. A oração aqui é tudo. Você pode ler uma frase da Bíblia. Se você orar, você liberta o enfermo, você liberta o que precisa. Aqui é a voz de Deus. Mas para mim se comunicar com a voz de Deus, que é a Bíblia Sagrada, eu tenho que estar orando. Para ter inspiração na mensagem. Para ter vida na mensagem. Isso que a palavra do Senhor fala, letra mata. Você pode pregar, pode ter estudo. Pode ter bacharel. Pode falar do seu carro na igreja, pode falar do que você quiser. Mas as pessoas chegam no culto. Irmãos, que eu vejo umas coisas que não tem nada a ver. Você usa 10 minutos para falar do que você tem. Mas o que Deus é realmente? Parece que nós perdemos tempo, irmãos. Observe pregadores perdendo tempo para pregar. Chega aqui para você falar do seu carro, da sua casa. 10 minutos você poderia ter ganhado uma alma. Daqui a pouco fala que o tempo foi curto e não pregou nem o que deu. Por isso que eu falo, irmãos, a homilética é essa daqui. A tipologia é essa daqui. Eu só agradeço a Deus, porque as pessoas uma vez quem sabe, possa até rir de mim. Irmãos, eu não falo de ninguém não, mas eu sou uma pessoa que fala com Deus de perto. O dia que eu falar que eu entrei no inferno, eu não tenho nem medo. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu já ouvi a voz de Deus, eu já falei com Deus, Deus me mostra as coisas. Eu não tenho medo nem do inferno, pois eu sei o tamanho do exército que nós temos. É o exército de Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Os pastores comigo aí.